Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Começando aí a nossa aula, hoje eu vim aqui na Biblioteca do IMPA, um lugar que todo mundo deve conhecer, pelo menos todo professor de matemática, pelo menos uma vez na vida precisa ir no IMPA, precisa ir na biblioteca conhecer, né? Um pouco de como a matemática pode ser grandiosa e como ela é grandiosa aqui no nosso país. Mas, como vocês sabem, isso aí é só a entrada da nossa aula de exercícios. E dessa PNP em questão, nós vamos ter somente essa aula de exercícios. Por quê? Porque o tema dessa PNP é aplicações de derivadas. Então, eu vou fazer isso de maneira a ilustrar. Nem vou falar de todas as aplicações possíveis, né? Ou mesmo todas as aplicações que são abordadas no livro. Mas eu vou falar e ver alguns exercícios aí de algumas principais para ilustrar aí o raciocínio, e sempre fica, né, aquela sugestão de vocês fazerem as atividades facultativas, assistirem o curso para poder ter mais detalhes, né? Então vocês vão ver como muita coisa a gente vai fazer de maneira natural, assim, a demonstração apropriada. Mas fica aí a sugestão de que vocês façam e observem a demonstração das coisas, tá? Então vamos lá. A primeira questão que eu vou pegar, deixa eu só fazer uma coisa aqui, pronto, tá bom, tá gravando? A primeira coisa que a gente vai falar é sobre derivação implícita, tá? A derivação implícita é importante que vocês entendam porque as ideias que você vai usar, né, na derivação implícita vão ser úteis, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo o cálculo 2, tá? E assim, parece uma coisa muito complicada, mas não é, né? Na verdade, assim, quando eu estou falando da derivação implícita, né, você pode observar que nessa própria equação cartesiana aqui, né, que você agora tem duas variáveis, você tem x e tem y. O que pra gente vai ser, né, a derivação implícita, né? Vai ser o seguinte, quando eu pego, por exemplo, a função x e derivo, o que a gente está acostumado a calcular, né? A gente está acostumado a calcular que isso é 1, beleza? A diferença agora é que para a variável y, quando eu derivar, eu não vou colocar 1, eu vou colocar y', ou uma outra notação, eu posso colocar dy, essas outras notações vocês vão desenvolver também ao longo dos outros cálculos, mas então essa aqui vai ser a diferença básica, tá? Eu vou fazer isso igualzinho, mas para função y, quando derivar não vou colocar 1, vou colocar sempre dy, e sempre que eu derivar uma função de y, no final eu termino com o y', né? Ou dy. Vou deixar y' mesmo, que é mais comum. Então, beleza, né? Eu quero fazer a derivação implícita para encontrar aqui o y'. Então, assim, isso aqui é uma soma, né? Então, vamos pensar dessa maneira, né? Eu tenho aqui x ao cubo mais x ao quadrado y mais y ao quadrado, eu quero derivar isso. Então, a primeira coisa que eu vou observar aqui, né, é que eu tenho aqui a soma de 3 parcelas. Então, eu posso derivar isso separadamente, né? Uma das propriedades da derivada, então isso é x ao cubo derivando, mais x ao quadrado y derivando, mais y ao quadrado derivando. E aí o igual a zero eu vou deixar para lá, depois no final eu coloco. Claro que você não precisa seguir todos esses passos. Eu estou tentando fazer assim porque eu acho que assim vai ficar mais claro. Então a primeira coisa que vou derivar é a derivada de x ao cubo. Então, isso é polinômio, né? Derruba os poentes, subtrai um dos poentes. Então vai ficar 3x elevado a 3 menos 1, 2. Mais agora. Tá vendo aqui que tem uma multiplicação? Então essa multiplicação, eu vou usar a regra da derivada da multiplicação. Então como é que é essa regra? Né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, se eu quiser, eu vou fazer mais uma etapa só para poder ilustrar, né? Então, isso aqui, né, essa derivada vai ficar o quê? A derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, beleza? E aqui nesse cara é a derivada de y ao quadrado, isso também é um polinômio. Então, eu vou obedecer a regra do polinômio, mas lembrando que no final eu sempre tenho que colocar quem? Y'. Então vai ficar o quê? 2y elevado a 1, né? Vezes y'. Então, ó, como é que vai ficar isso, né? 3x ao quadrado mais a derivada de x ao quadrado, 2x vezes o y que estava fora, né? Mais x ao quadrado vezes a derivada do y, que não é 1, é y', mais 2y'. E eu sei, né, do enunciado que isso tem que ser igual a zero. Então, como é que funciona essa brincadeira a partir daqui, né? Depois que eu já derivei tudo, eu vou passar o que tem y, o que não tem y' para o lado de lá. Então, isso vai ficar assim, ó. X ao quadrado y' mais 2y, y'
é igual a menos 3x ao quadrado menos 2xy. Beleza? E aí eu vou colocar aqui o y' em evidência, porque é ele que eu quero calcular, né? Então vai ficar y' que multiplica. Dessa parcela vai sobrar x ao quadrado, dessa parcela vai sobrar mais 2y. E isso é igual a menos 3x ao quadrado menos 2xy. Esse fator que está multiplicando, jogo para o outro lado dividindo. Então, quem é y', né? Menos 3x ao quadrado menos 2xy sobre x ao quadrado mais 2y. Pronto. Isolei aí o meu y'. Essa é a resposta do meu problema. Essa resposta é feia? A princípio vocês vão achar ela feia, porque a gente não está muito acostumado com esse tipo de coisa escrita. Mas assim, o objetivo desses exercícios é isso, tá? É você deriva, isola o y' e o que sobrar do outro lado é a sua resposta. Tudo bem? Vamos fazer aí mais um exemplo, né? Agora de uma maneira um pouco mais rápida, para poder chegar aí na nossa solução. Então vamos lá, né? Primeiro, né? Isso aqui também é uma equação, agora dá um pouquinho mais de trabalho, mas também nem tanto, né? E eu vou ter que derivar. A primeira coisa que eu tenho que observar aqui nesse problema é que aqui eu tenho um ln, né? Então, o que eu tenho que lembrar, né? Que se eu tenho ln de u derivando, isso é o quê? U' sobre u. Então, se eu tenho, né? Então, se eu tenho o ln de... y ao quadrado mais x, derivando isso, né? Isso vai ser o quê? Vai ser a derivada de y ao quadrado mais x sobre y ao quadrado mais x. Tudo bem? E quem é a derivada de y ao quadrado mais x, né? É 2y'. A derivada de x é 1 sobre y ao quadrado mais x. Então, eu já posso usar aí direto essa regra. Então, como é que vai ficar, né? Derivando aqui todo mundo, a derivada desse eu fiz aqui no cantinho, então vai ficar 2y' mais 1 dividido por y ao quadrado mais x. Isso aqui vai ser igual ao quê, né? A derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado, y', menos a derivada de x ao quadrado, menos 2x. Como eu quero isolar o y', né, e aqui ele tem um denominador, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fator e vou jogar para o outro lado multiplicando. Então, isso vai ficar assim, ó, 2y', mais 1 é igual a y ao quadrado mais x, que multiplica 3y ao quadrado, y', menos 2x, que multiplica o y ao quadrado mais x. E aí eu vou passar, né, o que tem y' para um lado, o que não tem y' para o outro. Então isso vai ficar feio? Vai ficar feio, mas é assim mesmo. Então vai ficar 2y', menos y ao quadrado mais x, vezes 3y ao quadrado, y'. Isso é igual a menos 2x, y ao quadrado mais x menos 1. Coloco o bendito do y' em evidência. Vou trocar aqui de cor só para ficar ilustrativo. Y' que multiplica o quê, né? 2y menos, né? Aí aqui eu vou fazer distributiva, tá? Menos 3y ao quadrado vezes y ao quadrado, menos 3y à quarta. Menos 3y ao quadrado vezes x, menos 3y ao quadrado x. E isso aqui vai ser igual, vou fazer aqui a distributiva também. É menos 2x vezes y ao quadrado, menos 2x y ao quadrado. Menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado, menos 1. Daqui, né, o que eu vou tirar, né, jogando essa parcela dividindo, que o meu y', ele vai ser igual a menos 2x y ao quadrado, menos 2x ao quadrado, menos 1, dividido pelo quê? 2y menos 3y à quarta, menos 3y ao quadrado x. Pronto. Essa é a resposta. Lembrem sempre de conferir, né, as minhas contas, que pode ser que eu tenha errado aí alguma conta, e aí deu resultado errado, mas
A ideia é exatamente essa, beleza? Então, assim, derivação implícita é isso. E aí, de novo, né, vocês vão ter que assistir isso mais de uma vez, até que isso fique bem claro na mente de vocês. Eu sugiro sempre, né, vocês consultarem outros professores disponíveis aí nas internets. Então, vamos para uma outra aplicação. Então, vamos lá. Essa aplicação aí, a gente já está na área que a gente pode chamar aí de otimização, tá? O que é otimização, né? Otimização eu tenho um problema da vida real, não precisa ser necessariamente da vida real, mas assim, eu tenho um problema, e aí eu quero encontrar qual é o melhor valor para esse problema, tá? Eu quero encontrar o valor ótimo. E o que a gente consegue observar é que, a partir do momento que eu tenho uma função, esses valores ótimos, né, eles são os máximos e os mínimos locais. Então, no que consiste, né, um problema de otimização, né? Ele consiste em eu encontrar uma função, modelar o meu problema para encontrar uma função, e a partir disso eu vou calcular a derivada para achar os pontos críticos e encontrar os pontos de máximo e mínimo locais. Então vamos observar esse problema, né? Vou fazer com bastante calma, porque esse tipo de problema já é uma coisa bem inédita, né? Mas é assim, determine o valor do maior cilindro circular reto que pode ser inscrito numa esfera de raio R. Então assim, eu vou sangrar aqui para poder desenhar, mas pelo menos aqui, ó, eu consigo fazer uma esfera. Então eu tenho aqui uma esfera, que esferona esferuda, e aí, ó, vou dar aquele efeitinho, né, para ela ficar com a carinha de 3 dimensões. E aí dentro dessa esfera, eu vou inscrever um cilindro. Então eu vou tentar fazer uma coisa assim. E aí, né, opa, difícil fazer um traço reto. Parará. E aí aqui, né, é que entra um grande desafio, né, de muitos conteúdos de ensino médio, tá? Então vamos lá, vamos pensar aqui o seguinte, né? Eu tenho aí esse cilindro, beleza? O que eu quero? Eu quero o volume do maior cilindro circular. Então como é que eu acho o volume do cilindro, né? Π R ao quadrado vezes H, a área da base vezes a altura. Vocês vão ser professores do ensino médio, vocês têm que ter isso muito aí na veia. E aí, como é que eu vou fazer, né? Esse raio aqui, ele é o raio da base do cilindro. Seria esse valor aqui, Rzinho. Esse H, ele é a altura do meu cilindro. Só que eu quero isso em função do raio da esfera. Então, eu preciso conseguir colocar essas grandezas em função do raio da esfera. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. Eu posso desenhar aqui, ó, um triângulo retângulo, beleza? E aí eu vou tirar esse triângulo retângulo do meu desenho para facilitar a visualização. Então, ó, esse triângulo retângulo ele vai ficar assim, em que a hipotenusa desse triângulo retângulo é o raio da esfera. Opa! Um cateto desse triângulo retângulo, ele é a metade da altura do cilindro. E o outro cateto desse triângulo retângulo, ele é o raio da base desse cilindro. Beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque o que acontece? Quando eu olho para essa função, essa é uma função de duas variáveis. E a gente não está estudando isso, a gente está estudando função de uma variável só. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algum artifício matemático para conseguir encontrar, para poder conseguir colocar uma variável da minha lei, né, da minha equação, da minha função, em função da outra. Aqui um detalhe importante desse problema é que o raio da esfera ele é constante, tá? Ele é R, tá? Ele não é variável. O que varia, pode variar, é o raio da base do cilindro e a altura do cilindro. Então daqui desse triângulo retângulo, eu vou tirar essa minha relação. Como? Se é um triângulo retângulo, eu posso fazer Pitágoras, o nosso amigo Pit. Então o que eu sei? Que R ao quadrado é igual ao quadrado disso aqui, né? H ao quadrado sobre 4 mais Rzinho ao quadrado. E aí o que eu percebo que é interessante, né? Na minha equação do volume aparece um Rzinho ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui o Rzinho ao quadrado. Como? Rzinho ao quadrado, passando para lá, né? É igual a Rzão ao quadrado menos H ao quadrado sobre 4. E aí eu posso substituir isso na minha fórmula do volume. Então como é que vai ficar a minha fórmula do volume, né?
O volume vai ficar assim. Π que multiplica, no lugar de Rzinho ao quadrado, Rzão ao quadrado menos H ao quadrado sobre 4 vezes H. Então, assim, abrindo bem essa fórmula, né, para facilitar, como é que vai ficar esse volume, né? Vai ficar π Rzão ao quadrado H. Π Rzão ao quadrado H. Π H ao quadrado menos H ao quadrado sobre 4H. Então vai ficar menos πH ao cubo sobre 4. E aí eu derivo, né? Eu derivo essa função. Então quem é a derivada do volume, né? Vai ficar, lembrando que assim, π é constante e no caso do nosso problema o raio da esfera também é constante. Então isso vai ficar assim, πr ao quadrado. E aí a derivada aqui que vai me interessar, né? Menos 3πh ao quadrado sobre 4. Então, para eu encontrar o meu máximo e mínimo local, o que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que pegar isso aqui e igualar a zero. Então, vou trocar aqui de cor de novo. Vai ficar assim, né? πr ao quadrado menos 3πh ao quadrado sobre 4. Isso tem que ser igual a zero. Vou passar esse para o outro lado. Ele vai passar para lá negativo. Vou ficar com os dois lados negativos. Então, troco o sinal de tudo, né? Então, vai ficar 3πh ao quadrado sobre 4 é igual a πrzão ao quadrado. Aí eu posso cancelar, né, os π's. E aí, jogando tudo para lá, né, que não é constante, que não é o h ao quadrado é igual a 4rzão ao quadrado sobre 3, né? 4 está dividindo, vem multiplicando, 3 está multiplicando, vem dividindo. Como o h ele é a altura, eu não preciso trabalhar com ele negativo, né? Não faz sentido a altura negativa. Então, no caso aqui, como é o quadrado, né, eu tinha que passar a raiz e colocar mais ou menos, mas eu posso descartar a solução negativa. Então, vou escrever só para poder ilustrar, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 4r ao quadrado sobre 3, beleza? E aí isso daqui, né, vai ser, então, né, quem vai ser o h, né? O h vai ser a raiz quadrada do 4, 2, a raiz quadrada do r ao quadrado, r, e a raiz quadrada de 3, deixa, raiz de 3, tá? E aí, como é que ele quer que eu faça, né? Ele quer que eu encontre qual é esse maior volume. Então, para encontrar esse maior volume, eu só preciso pegar esse cara e substituir aqui. Eu vou fazer isso para esse exercício só para ilustrar mesmo, né? Então, vamos pegar aí a nossa fórmula do volume. Essa foi a fórmula do volume em função de H que a gente encontrou, né? Então, tá aqui, né? Ela vai aparecer daqui a pouco, já apareceu. E vamos pegar aqui o nosso valor de H que a gente encontrou. Então, tá aqui o nosso valor de H. Então, eu vou substituir aí uma coisa na outra. E qual vai ser o meu volume, né? O meu volume vai ser π vezes r ao quadrado menos... Aqui tem um h ao quadrado, né? Que eu posso simplesmente resgatar e saber que é 4r ao quadrado sobre 3. Aí vai estar assim, né? 4r ao quadrado sobre 3 dividido por 4 vezes o h, que é 2r sobre raiz de 3. Então aqui ficou interessante, né? Porque esse 4 pode cancelar com esse. Então vai ficar assim, né? π que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado sobre 3 vezes 2r sobre raiz de 3. Ou seja, π que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado sobre 3 é 2r ao quadrado sobre 3 vezes 2r sobre raiz de 3. E aqui, né, só para facilitar, né, a minha resposta final, eu vou racionalizar aqui o raiz de 3 e vou encontrar que o meu volume é π vezes 2 vezes 2, 4, r ao quadrado vezes r ao cubo, raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, 9. Então, esse aqui, né, ele é o meu volume máximo. O que eu não fiz, né? Eu não verifiquei se esse ponto, ele é um ponto de máximo, tudo bem? Mas, assim, né, o que a gente consegue observar, né? Aí, de novo, né,
eu vou fazer isso, vocês nem precisariam ter feito isso, né? No caso de uma questão, tá? Porque eu encontrei um valor só, então esse cara ele tem seu valor de máximo. Apesar que essa você encontra dois valores. Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui sem fazer muita conta, né? Porque como é que eu sei se o cara ele é de máximo ou ele é de mínimo, né? Eu tenho que olhar, eu posso fazer um estudo de sinais na derivada primeira. Então, ó, vamos dar uma pensada aqui nessa derivada primeira, né? Essa derivada primeira, que está aqui, ó, é isso aqui, tá vendo? Só que assim, o que eu tenho que atentar é que esse valor aqui ele é constante. É tipo, sei lá, um C, né? E esse valor aqui também é constante, né? Então isso aqui é tipo um A. Então o que é isso, né? Isso aqui é uma função quadrática, beleza? Como o A é negativo, a concavidade dela é para baixo. E eu já encontrei, quando eu igualei a zero, que ela tem duas raízes. Então eu sei que essa derivada, né, fazendo estudo de sinais, ela é assim. Beleza? Então, ó, o que eu vou poder observar? Eu vou poder observar o seguinte, que essa aqui é uma raiz, essa aqui é a outra raiz. Qual foi a primeira raiz que eu encontrei, né? É mais ou menos isso, né? Então, essa raiz aqui é como se fosse menos, beleza? 2r sobre raiz de 3. Menos 2r sobre raiz de 3. E esse daqui é como se fosse 2r sobre raiz de 3. Então, né, o que está acontecendo aqui com o sinal dessa função, né? É positivo aqui, negativo aqui, negativo aqui. Então, o que eu posso perceber? Que antes do 2r raiz de 3, a derivada ela é positiva. Então, a minha função ela é crescente. Depois do 2r raiz de 3, a derivada ela é negativa. Então, a minha função é decrescente. Então, se a função ela cresce antes e decresce depois, esse valor aqui ele vai gerar um ponto de máximo. E qual é esse volume máximo? Esse volumezinho aqui que eu encontrei. Beleza, gente? Então, vamos olhar outro exemplo. Acho que o outro exemplo ele é um pouco mais tranquilo. Também não é mamata, mas é um pouco mais tranquilo. Determine o ponto da curva y ao quadrado igual a 2 que multiplica 1 menos x, situado a menor distância da origem, tá? Então, assim, né? Essa curva também não é simples, mas eu vou dar uma melhorada nessa equação, né? Y ao quadrado é igual a 2 menos 2x, beleza? Daqui eu posso escrever o quê? Que 2x, né, passando o menos 2x para lá e trazendo o y ao quadrado para cá, é igual ao quê, né? A 2 menos y ao quadrado. Jogo esse 2 para lá dividindo, qual é a conclusão que eu chego, né? Que x é 2 menos y ao quadrado dividido por 2, beleza? Então, o que eu posso falar? Eu posso falar que qualquer ponto dessa curva, ele satisfaz essa equação, que é equivalente a essa, que é equivalente a essa. Então, qualquer ponto dessa curva, ele é da forma... Ele é um ponto plano cartesiano. Então, ele é da forma x, y. Ele tem uma coordenada de x e uma coordenada de y. Só que o que eu sei sobre a coordenada de x dele? Que é assim, né? Então, qualquer ponto dessa curva, ele é da forma 2 menos y ao quadrado sobre 2y, beleza? E eu quero a distância desse ponto até a origem, né? Eu quero minimizar a distância desse ponto da origem, então eu tenho que encontrar aí essa lei. Vocês devem lembrar, né, lá que a distância de um ponto ao outro, né, e aqui no caso do meu ponto, a origem é igual a quanto, né? É a raiz quadrada de quem, né? Da coordenada de x do ponto P. 2 menos y ao quadrado sobre 2, menos a coordenada, no caso aqui da origem, isso aqui ao quadrado, mais a coordenada de y no ponto P, que é y, menos a coordenada, no caso da origem, ao quadrado, então é isso daqui, né? Então aqui, na real, eu vou perceber que essa distância até a origem, ela é como, né? Ela é 2 menos y ao quadrado sobre 2, sobre 2 ao quadrado, mais y ao quadrado. Beleza? Então essa é a fórmula que calcula a distância até a origem. E aí eu vou derivar essa fórmula, né? Para derivar essa fórmula, uma coisa boa para eu fazer, né, é ao invés de pensar nisso daqui como sendo uma raiz quadrada, eu vou pensar como sendo uma raiz quadrada, mas eu vou usar a notação
de elevado ao meio. Então, qual é a distância, né? Qual é a derivada da distância de um ponto dessa curva até a origem? Vai ser o quê? Aqui, né, 1 meio que multiplica esse monstrílope, né? 2 menos y ao quadrado sobre 2 ao quadrado, mais y ao quadrado elevado a 1 meio menos 1, que é menos meio, vezes a derivada que está dentro. Então, como é que eu vou derivar o que está dentro aqui, né? Isso aqui eu vou tratar, né? Vai ficar o quê? 2 que multiplica 2 menos y ao quadrado sobre 2 elevado a 1, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é menos 2y sobre 2. Aqui é 1, né? Ficou parecendo uma derivada. Beleza? Derivei esse cara daqui. Mais a derivada disso daqui, que é 2y. Então, essa daqui é a derivada. E o que eu quero, né? Eu quero, para poder resolver essa questão, eu quero achar os pontos críticos. Então, eu quero igualar isso daqui a zero. Tudo bem? Então, no que eu vou igualar isso daqui a zero, o que eu tenho que perceber aqui, né? Que esse cara aqui, essa parte, esse 1 meio, posso jogar para lá, não vai fazer diferença. Não faz diferença quando eu estou resolvendo a equação, mas faz diferença quando eu estou falando da derivada. Esse cara aqui, ele vai para o denominador, porque o expoente dele é negativo. Então, para esse negócio aqui dar zero, isso aqui tem que dar zero. Então, eu vou jogar lá para outra página, porque vai facilitar aí a minha vida, né? Estou criando milhares de páginas extras. Então, ó, na real, a equação que eu preciso resolver aqui, o que aconteceu que não foi? Essa parte aqui, né? Essa parte aqui não me interessa, depois eu só preciso verificar se não vai dar nenhum chabu, né? Então aqui, né? Isso daí eu tenho que ver que é igual a zero, né? Então vou ajeitar, né? Aqui essa conta. Posso, por exemplo, sei lá, simplificar esse 2 aqui com esse, simplificar esse 2 aqui com esse, e ela vai ficar um pouquinho mais agradável, né? Então ela vai ficar como, né? 2 menos y ao quadrado vezes menos y mais 2y igual a zero. Faço aqui a distributiva, ela fica assim, né? Menos 2y, beleza? Mais y ao cubo, mais 2y, isso tem que ser igual a zero. Daqui eu vou concluir o quê, né? Y ao cubo é igual a zero, ou seja, y tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então, para fazer isso, né? Eu vou fazer o y igual a zero. Um cuidado que eu tenho que tomar é se esse y igual a zero não vai zerar esse denominador, que quando eu olho para esse denominador, claramente não vai, né? Quando eu faço aqui o y igual a zero, claramente não vai zerar aqui o meu denominador. Então, se eu for querer calcular, né, essa distância, é só substituir o y igual a zero aqui, né? Na equação que calcula a minha distância. Então, se eu cato aqui, né, a equação que calcula a minha distância, que é essa daqui, né, a minha equação original, ele quer o ponto da curva, beleza. Ah, então ele quer o ponto da curva, ele não quer a menor distância. Então, para achar o ponto da curva, eu já sei a coordenada de y, é só achar a coordenada de x, né? E a coordenada de x, eu já sei daqui, né? Ele nem quer a menor distância, né? A coordenada de x, eu já sei aqui dessa equação, então eu vou achar direto, né? Então, o x vai ser igual a 2 menos 0 ao quadrado sobre 2, ou seja, x vai ser igual a 1, tá? Eu vou abrir lá nosso amiguinho GeoGebra, só para ilustrar isso para vocês, né? Então, vamos relembrar aí qual que é a curva, é y ao quadrado igual a 2 que multiplica 1 menos y. Então, deixa eu fazer aqui, né? Y ao quadrado é igual a 2 que multiplica 1 menos x. E aí a gente tem aí a bendita da nossa curvinha, né? E aí você percebe aqui, pelo desenho dela, né? Qual é o ponto dela que está mais próximo da origem, né? É justamente esse vértice aqui, mas a gente pode criar uma função para calcular isso, né? Onde é que está a distância aqui? Fala para mim que ele faz a distância. Não faz a distância? Ô, meu pai, cadê? Pontos do objeto, vincular, número complexo, reta, semi-reta, vetor. Caraca, ele não faz a distância. Essa versão de GeoGebra não faz a distância, tudo bem. Eu posso fazer aqui o ponto, né? Marcar aqui a minha origem, beleza? Pô, que bobeira, eu tenho que fazer na mão, né? Eu nem sei fazer isso na mão, como é que faz a distância aqui nessa versão. Deixa eu trocar a versão de GeoGebra, peraí. Deixa eu botar o robôzinho aqui. Cadê o GeoGebra clássico? GeoGebra clássico, pronto. Sair. Vou botar o robôzinho.
que aí vai rápido, né? Então vai ficar y ao quadrado é igual a 2 que multiplica 1 menos x, tudo bem? E aí eu coloco aqui um ponto qualquer, né? Um ponto qualquer dessa curva. E aí eu calculo, boto aqui a minha bendita origem, e aí eu vou botar aqui, né, onde é que ele faz a distância desse ponto aqui até a origem, beleza? Então tá aqui essa distância, né? O ponto que a gente achou como sendo o ponto importante é esse aqui, né? Então, ó, observa aqui o valor, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Configurações, cadê a fonte, né? 28, que é uma fonte que eu acho que funciona bem para quem está vendo no celular, né? Então, vou tirar aqui esse rótulo. E aqui, né, o pontinho, tá vendo? A distância diminuindo, 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 diminuindo. Quando ela chega aqui, e aí aumenta de novo, beleza? Então, aí só para ilustrar graficamente, né, essa contalhada que a gente fez. Beleza, vamos fazer aí mais um. Depois eu quero olhar o que eu tenho que fazer, a regra de L'Hopital, tá? Então tá aqui, né? Uma janela tem a forma de um retângulo, tendo acima um triângulo equilátero. Sabendo que o perímetro da janela é igual a 4 metros, determine as dimensões do retângulo que proporcionará a área máxima para a janela. Eu deveria ter começado com esse, né? Acho que esse vai ser mais tranquilo. Mas nem sempre a gente acerta, né, gente? Então aqui, ó, imagina que isso é um bendito um triângulo equilátero. É a forma de um retângulo. Então aqui, né, eu tenho aqui um retângulo, beleza? Então, como é um retângulo, eu tenho aqui duas dimensões, né? A e B, beleza? Como aqui é A, aqui vai ser A também. Então, os lados do triângulo equilátero são A e A. Então, como o perímetro é 4 metros, né? Então, eu vou ter o quê? 3A, né? 1, 2, 3A, mais 1, 2B tem que ser igual a 4. E ele quer que eu maximize a área. Então, qual vai ser a área, né? A área aqui vai ser o quê? A área do retângulo mais a área do triângulo equilátero. Então, aqui a área vai ser... Qual é a área do retângulo, né? A vezes B. Qual é a área do triângulo equilátero, né? A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essas fórmulas são muitas, né? Mas lembrem que vocês vão dar aula disso, né? Eu sempre gosto de lembrar vocês que daqui a pouquinho vocês vão estar dando aula disso. Então aqui, né, eu percebo que é mais fácil isolar o B, né? Então quem vai ser o B, né? Ele vai ser 4 menos 3A sobre 2. Então eu jogo o B aqui na minha equação da área. Então a minha área vai ser o quê, né? A que multiplica o B, né? Que é 4 menos 3A sobre 2, mais A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, a minha área, ela é... Vou fazer aqui, né? Vai ficar 4A sobre 2. Então vai ficar 2A, A menos 3A ao quadrado sobre 2, mais A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Derivo essa brincadeira. Derivada de 2A é 2. Derivada desse aqui, né? Vai ficar menos 6A sobre 2, mais a derivada desse cara aqui, né? 2A raiz de 3 sobre 4, tá? Então, ajeitando ainda mais um pouquinho a minha derivada, né? Vai ficar 2 menos 3A mais A raiz de 3 sobre 2. Vai ficar feio? Vai. Mas eu quero encontrar aqui essa derivada igual a zero. Então, como é que vai ficar isso, né? 2 menos 3A mais A raiz de 3 sobre 2 tem que ser igual a zero. Vou multiplicar todo mundo por 2, fazer o MMC, né? Então, isso vai ficar assim. 4 menos 6A mais A raiz de 3 é igual a zero. Vou passar o 4 para o lado de lá, né? E colocar o A em evidência. Então, vai ficar... Vou colocar o A em evidência ainda não. Menos 6A mais A raiz de 3 igual a menos 4. Agora sim, vou multiplicar todo mundo por menos 1, né? Eu vou criar logo mais uma página. Então, pelo visto, esses exercícios todos precisam de pelo menos 2 páginas aqui no nosso amiguinho Jamboard, né? Então, vamos lá, né? Eu tô com medo de o negócio ficar com 40 minutos essa aula, mas vamos embora.
uma só, né? Ô, meu pai, vambora. Então tá aqui, né? Então tá aqui a equação onde eu cheguei. Então, vou primeiro multiplicar todo mundo por menos 1, né? Então vai ficar 6A menos A raiz de 3 igual a 4. Coloco A em evidência. A que multiplica 6 menos raiz de 3 é igual a 4. Ou seja, o A é igual a 4 sobre 6 menos raiz de 3. Se eu quero fazer bonitinho, eu vou racionalizar isso como? Multiplicando pelo conjugado, né? 6 mais raiz de 3 em cima, 6 mais raiz de 3 embaixo. Eu lembro das nossas discussões disso ainda no presencial, né? Então vai ficar, A vai ser 4, que multiplica 6 mais raiz de 3, dividido aqui fica quadrado primeiro menos quadrado segundo, né? 36 menos 3, nem ficou bonito, achei que ia ficar. Então ficou 4, que multiplica 6 mais raiz de 3 sobre 33. Beleza? E aí o que ele quer saber? Determine as dimensões do retângulo que proporciona a área máxima, né? Então, o A, né, do retângulo é isso. O B do retângulo eu tenho que substituir aqui nesse mostrengo para ver que burro que dá. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu estou com preguiça. Mentira, eu vou fazer sim, porque eu tenho que compromisso aí pedagógico. Mas aí se vocês quiserem, né, é só vocês adiantarem o vídeo. Porque eu acho que essas contas também às vezes são importantes, né? Então quem é que vai ser o B, né? O B vai ser 4 menos 3 que multiplica, o A, né? 4 vezes 6 mais raiz de 3 sobre 33. Isso aqui tá tudo sobre 2, né? Então, assim, mais ou menos, né? Eu posso simplificar esse 3 com esse 33, sobra 11. Posso simplificar esse por 2 com esse 2. Então, até que não ficou tão horroroso. Também não ficou bonito, né? Isso aqui vai ficar o quê, né? Já vou multiplicar esse aqui, né? Fazer como se fosse um MMC, né? 22 menos, e a distributiva no 2, né? Menos 12 menos 2 raiz de 3 sobre 11. Isso vai ficar 10 menos 2 raiz de 3 sobre 11. Essas são então as dimensões, beleza? Agora a gente vai chegar na parte mais tranquila, tá? É a regra de L'Hopital. O que diz a regra de L'Hopital? Vamos lá. Se eu tenho um limite de x tendendo a qualquer coisa, de um quociente de funções, de f de x sobre g de x, e esse limite chega nas indeterminações 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, o que eu posso afirmar? Que esse limite ele é igual ao limite caso eu derive as funções. Então, como é que a gente traduz isso para uma linguagem mais inteligível? Que se um limite dá 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, eu posso derivar em cima e embaixo, que isso não vai alterar o valor do meu limite. Então, vamos observar esse limite aqui. Quando eu substituo o infinito, né? O resultado vai dar em cima, vai para infinito, embaixo vai para infinito. Porque quem diz a regra é o polinômio de maior grau. Isso a gente sabe resolver, tá? Eu vou só ilustrar aqui pela regra de L'Hopital. Então, como deu infinito sobre infinito, eu posso derivar em cima e embaixo. Então, esse limite é igual ao limite de x tendendo a mais infinito de quem? De 2x menos 6, que é a derivada do numerador, dividido por 3x ao quadrado mais 7, que é a derivada do denominador. Quando eu substituo aqui o limite, isso ainda está dando infinito sobre infinito. Então, o que eu posso fazer? Derivar de novo. Então, isso vai ser igual ao limite de x tendendo a mais infinito de quem? De 2 sobre 6x. E quando eu faço aí o x tender ao infinito, o resultado desse limite vai ser 0. Beleza? 0 positivamente, 0 positivamente. Tudo bem? Então, o importante é a regra do L'Hopital, que é a seguinte. Se dá 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, você pode derivar em cima e embaixo, porque isso não vai alterar aí o resultado do limite.
Então, gente, fiz um pequeno corte aí, porque eu errei um negocinho, e aí desandou minha questão e eu vai gastando o tempo de vocês. Esse vídeo já deve estar gigantesco, vai bater 1 hora, sei lá quanto tempo. Mas assim, vamos lá, vamos resolver isso aqui. É uma outra ideia de usar L'Hopital, né? O que eu disse? Você pode usar a regra de L'Hopital quando o resultado do limite dá 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Mas em alguns casos, você consegue fazer da 0 sobre 0 infinito sobre infinito. Como assim? Vamos observar esse exemplo aqui, né? Então aqui eu tenho limite de x que multiplica e elevado a 1 sobre x quando x tende a 0 positivamente. Então isso aqui vai ficar 0 vezes o e elevado a 1 sobre 0, que é a mesma coisa, né? Que é 0 vezes o e, aí esse expoente aqui né, ele vai tender ao infinito, e é tendendo ao infinito com o expoente vai para infinito também, né? Então isso aqui é 0 vezes infinito, que é uma indeterminação. E aí o que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer o seguinte truque. É um truque muito interessante, tá? Então observa aqui, né? Limite de x tendendo a 0 positivamente de quem? De e elevado a 1 sobre x dividido por 1 sobre x. O que eu fiz? Eu peguei uma das parcelas, no caso aqui a primeira, inverti e joguei para o denominador. Isso parece estranho, mas se você for observar, esse numerador é como se estivesse sobre 1. E se eu repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, eu vou voltar exatamente aonde eu estava. Então, fazer essa técnica, inverter uma das parcelas e jogar essa parcela invertida para o denominador, isso não afeta, né? Isso não altera, né? A minha expressão. Então aqui, né? Eu posso continuar assim daqui. E qual é a diferença que faz, né? Que quando eu substituo aqui agora o zero, né? Isso vai ficar e elevado a 1 sobre 0 dividido por 1 sobre 0. Que, no caso, esse cara a gente já sabe que vai infinito e esse cara a gente sabe que tende ao infinito também. Então, agora, como está dando infinito sobre infinito, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. E como é que é a regra de L'Hopital? Eu derivo em cima e embaixo. Então, primeiro, qual é a derivada do e elevado a 1 sobre x, né? É e elevado a 1 sobre x vezes a derivada do expoente, né? Esse expoente, né, 1 sobre x, a gente já fez isso algumas vezes, mas ele é como se fosse x elevado a menos 1 na derivada. Então isso aqui é menos 1 vezes x elevado a menos 2, porque derruba o expoente e subtrai um expoente. Então ele é menos 1 sobre x ao quadrado. Então aqui vai estar multiplicado por quem? Né? Por menos 1 sobre x ao quadrado. E o denominador é o próprio 1 sobre x. Então a derivada dele vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Então, isso aqui eu posso simplificar, porque eu estou no cálculo e no cálculo vale fazer essas forçações de barra. Vai ficar limite de x tendendo ao a 0 positivamente, a 0 positivamente, de e elevado a 1 sobre x, que a gente já sabe que esse valor tende ao infinito. Beleza? Então, assim, né? Eu fiz esse truquezinho algébrico, depois usei a regra de L'Hopital, e aí consegui resolver esse bendito desse limite. Então vamos aí para a nossa última questão, que é também uma de regra de L'Hopital, né? Então vamos lá, né? Limite tendendo ao infinito dessa brincadeira, né? Então vamos olhar aqui, né? Isso aqui vai para infinito, ln de quem está indo para infinito vai para infinito. Isso aqui vai para infinito, somado com quem está indo para infinito vai para infinito, então isso aqui vai para infinito também. Então eu posso aplicar aqui direto a regra de L'Hopital. E como é que funciona, né? A regra de L'Hopital. Aqui eu tenho que fazer a derivada em cima e embaixo. Então, basta lembrar a regra da derivada do ln, que a gente já fez isso, mas sempre vale lembrar, ln de u é u' sobre u. Então, como é que vai ficar aqui, né? Esse numerador, né? Quem seria o meu u, né? É o que está dentro aqui, né? O ln de x. Então, vamos pensar... Vou fazer com bastante calma isso, ainda mais que é o último, né? ln de ln de x, né? Eu quero derivar esse cara. Então, é a derivada do que está dentro, ou seja, 1 sobre x, dividido pelo que está dentro, ou seja, ln de x. Ajeitando aqui, né, repetindo a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, isso é 1 sobre x ln de x. O outro cara é o ln de x mais ln de x. Então, como é que vai ficar isso, né? Derivando. É a derivada do que está dentro, ou seja, 1 mais 1 sobre x dividido pelo que está dentro, né? Por x mais ln de x. E aí, dando a nossa ajeitada de novo, né? Aqui eu faço, vai ficar x mais 1
sobre x ao quadrado mais x ln de x. Vou botar assim não, vou botar em evidência mesmo, tá? X que multiplica x mais ln de x. Então agora, né, esse meu limite ele vai ficar como? Limite de x tendendo a mais infinito, de quem, né? A derivada desse, né? Que é 1 sobre x ln de x, dividido pela derivada desse, que é x mais 1 sobre x, que multiplica x mais ln de x. Uma vantagem é que esse x aqui, né, eu posso cancelar com esse. E aí, fazendo a regrinha, né, eu vou repetir a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. Né? Então, repetindo a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, vai ficar assim, né? X mais... Opa, esqueci do limite. Limite de x tendendo a mais infinito, de quem, né? De x mais ln de x, dividido pelo produto disso, né? Por ln de x mais x ln de x. E aí, se eu jogo, né? O mais infinito, esse aqui vai para infinito, esse infelizinho aqui de baixo também vai para infinito. Então eu posso usar L'Hopital de novo. Então vai ficar limite de x tendendo a mais infinito, derivando aqui esse numerador, né, é 1 mais 1 sobre x. E aí, derivando esse denominador, né, a derivada do ln de x é 1 sobre x, mais, aqui é a regra do produto, né? Então vai ficar ln de x mais o primeiro vezes a derivada do segundo, mais x vezes 1 sobre x, que vai dar 1. Então vou ajeitar aqui, né? Limite de x tendendo a mais infinito. O numerador vai ficar assim, né? X mais 1 sobre x. O denominador, né? Vai ficar 1 mais ln de x mais x sobre x, ou seja, isso aqui vai ficar limite de x tendendo a mais infinito. Aqui, né, como ambos estão divididos por x, né, isso fica o quê, né? X mais 1 sobre x mais 1 mais ln de x. Se eu jogo, de novo dá infinito sobre infinito. Então, vamos lá para a próxima página, né? Que é para não perder o costume. E aí, acho que vocês estão entendendo por que eu decidi fazer uma aula só, né? Fazer um vídeo só, né? Gigante. Então, aqui, né? Como do infinito sobre infinito, eu posso usar L'Hopital de novo. Então, vai ficar limite de x tendendo a mais infinito de quem? 1 sobre 1 mais 1 sobre x. Ajeitando aí, né? Limite de x tendendo a mais infinito de x sobre x mais 1. E esse limite é igual a 1, né? Não vou nem fazer L'Hopital de novo, né? Mas poderia fazer, e aí o limite dá 1. Então, assim, questão longa, tá? Várias questões, algumas vão ficar para vocês. Eu tentei escolher para vocês as mais fáceis, menos difíceis, né? Mas vocês vão perceber que tem muita questão que vai exigir paciência, tá? Isso é importante também porque, né? Porque vocês têm que cada vez mais se acostumar com processos mais longos, né? Então isso é um grande desafio. Mas assim, esse vídeo ficou gigante. Mas eu agradeço aí quem conseguiu assistir tudo. Imagino que vocês devam ter assistido por parte, né? Vocês podem assistir por questão, né? Cada dia que vocês assistem uma questão. Talvez funcione bem. Mas é isso. Então agradeço aí quem assistiu e até o próximo vídeo.